Meus amados, queridos amigos e irmãos, boa noite a todos vocês, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Jesus, somente a Ele toda honra e toda glória. Eu creio que o melhor precisamos dar ao Senhor todos os dias. Precisamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração e envolver com a presença dEle. A você que não me conhece, eu me chamo Marcos Nascimento e todos os dias eu trago aqui uma palavra para o meu e para o teu coração. A palavra é essa que vai te confrontar e que vai me confrontar. Hoje eu quero trazer uma palavra aos nossos corações que se encontra escrito em João 8. E o título do texto vai dizer que a mulher adúltera. Eu gosto muito dessa passagem. Fala que a mulher adúltera. Disse assim o texto. Jesus, porém, foi ao Monte das Oliveiras. Jesus foi ao Monte das Oliveiras e pela manhã, cedo, tornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele, assentando-se e lhes ensinava. Jesus ele foi para o monte orar, a multidão seguia Jesus. E Jesus, eu posso entender que Jesus passou a noite no monte e voltou. E aí a multidão sentava para observar, aprender com Jesus. A Bíblia vai dizer que aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Devemos aprender com Ele, é por isso que nós estamos aqui examinando as Escrituras, aprender com Ele, porque Ele é manso e humilde de coração. O texto vai externar que os religiosos, os escribas e os fariseus, eles trouxeram ali uma mulher. Mulher essa que foi apanhada em adultério. Mulher essa que foi apanhada no flagrante adultério. Quem sabe você foi pego no flagrante adultério? Quem sabe você, eu não sei qual é a tua situação. Só que Jesus, ele é amor, ele é misericordioso. O texto que eu trago aqui para mim e para você é que se não fosse a misericórdia do Senhor, nós não estaríamos aqui. É notório que o texto vai dizer que os religiosos pegaram essa mulher e que apresentaram diante de Jesus: ó Jesus, pela lei de Moisés, ela tem que ser apedrejada. E o Senhor, o que dizes? Você já percebeu quantas pessoas, quando observam você em uma falha, quer te apedrejar? Quer te apontar? Quer te julgar? Quer te eliminar? Sabemos que Jesus, Deus, não é complacente com o pecado de ninguém, mas aquele que confessa, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. É por isso que temos que confessar todos os dias, é por isso que temos que nos converter todos os dias. Ah, mas eu tenho um título de presbítero na igreja, eu tenho um título de pastor, eu tenho um título de obreiro, de obreira, e daí? Somos todos falhos. É só por causa da graça. É por isso que nós temos todos os dias dizer: Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Sabe por que muitas vezes as pessoas não querem muitas vezes estar congregando? Embora isso não é desculpa, porque tem medo daqueles que estão lá que querem apontar. Mas Jesus conhece a intenção do pensamento. Eu posso estar dentro do templo e não ser templo do Espírito Santo. Acho que você não entendeu. Eu posso estar na igreja, mas não ser a igreja, porque o meu testemunho não condiz com aquilo que eu falo. O certo com o ar que eu respiro, mais importante do que o pão que nos alimenta, água sacia a minha sede, Ele está aqui nesta noite e quer te salvar e quer te curar. A Bíblia vai dizer então que esses fariseus pegaram essa mulher e colocaram ali, e disse: Senhor, pela lei de Moisés, ela tem que ser apedrejada. E tu, o que dizes? Interessante que a pergunta foi feita para Jesus: e tu, o que dizes? Quem sabe Jesus poderia dizer assim: mas eu sei o teu passado, eu sei o teu presente, eu sei quem é você dentro do templo, eu sei quem é você que finge uma coisa, mas o teu testemunho é outra, eu sei quem é você. Eu estou dizendo aqui que Deus não tem culpado por inocente, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Até porque o nosso testemunho, a nossa vida, ela é cercada de testemunho. Qual é o testemunho que você e eu temos dado diante da sociedade, diante dos olhos do Senhor? Então,
A Bíblia vai dizer que esses homens, eles diziam tentando, Deus vai dizer, tentando para que livres sem de que acusar. Mas Jesus então ele inclina e escreve com o dedo na terra. Quem sabe Jesus está escrevendo a história deles, que eu conheço o teu passado, eu sei o que você fez hoje. Eu sei que você que quer acusar ela, mas você não está olhando para você mesmo, para dentro de ti. Porque no culto C é notório dizer, a Bíblia vai dizer que examina o homem a si mesmo. É fácil, muito fácil examinar a vida do outro. E como está a minha vida para com Deus? E como está a tua vida para com Deus? Ai de nós se não fosse a graça de Deus. Porque o homem é mau, diz a palavra. A Bíblia diz então que esses homens, eles insistem perguntando, insistindo perguntar a Jesus. Quantas vezes queremos olhar o cisco do olho do irmão e esquece da trave que há no nosso? É por isso que a Bíblia se resume toda em amor, porque falar em línguas, se não tiver amor de nada serve, o dom de profetizar, de cura, mas se não tiver amor de nada serve. E quando as pessoas se dizem ser irmão, mas na fé, mas em Cristo, meu amado, muitas vezes as pessoas dizem que é irmão, mas não fala com o irmão já não pode congregar na igreja A, na igreja B. Que Deus é esse que você está seguindo? Ah, mas eu tenho um dom da profecia. Eu tenho um dom disso. O dom não é teu, o dom é de Deus. Aí vai dizer que muitos vão dizer naquele dia, Senhor, no teu nome eu expulsei demônio, no teu nome eu curei, no teu nome eu fiz maravilha. Jesus vai dizer uma palavra forte. Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Mas a Bíblia vai dizer que vai dar um exemplo do homem chamado Jó. A Bíblia vai dizer então que Jó era um homem que temente a Deus e obediente a Deus. O diabo vai então numa reunião lá no céu. Aí Deus vai dizer assim, tá vendo lá o meu servo? Olha o testemunho. Tá vendo o meu servo lá, Jó? Homem obediente, temente a Deus e que se desvia do mal. Será que nós estamos tendo essas qualidades? Temer a Deus, desviar do mal, vigiando? Será que nós temos? Precisamos nos converter ao Senhor todos os dias. De que adianta eu falar que servo a Deus, mas o meu testemunho não condiz com aquilo que eu falo? Você é observado, alguém te observa, alguém te admira, alguém vai dizer assim, mas eu queria ser igual fulano. Rapaz, olha só, eu admiro a ele ou ela. Jesus conhece o oculto e o escondido. Jesus então ele escreve o nome e estava riscando o chão. Quem sabe Jesus está dizendo assim, eu sei o que você fez hoje, eu sei o que você fez ontem, eu sei o que você fez de ontem, eu sei que você não liberou o perdão, mas você que está dentro do templo achando que pode me enganar. Mas essa aqui que chegou, que vocês me apresentaram, que vocês estão acusados, eu vejo temor, né? Temor a mim. A Bíblia vai dizer então que eles insistiram. Jesus então começa a se prostrar ali se prostrar ali no chão e riscando, escrevendo. Ele vai dizer que Jesus estava escrevendo. Aí ele vai dizer a seguinte frase: aquele dentre vós que está sem pecado ou que não tem pecado, atire aí a primeira pedra nela. A Bíblia vai dizer que esses homens foram acusados na sua consciência. O que é consciência? É que você entendeu que você está errado. A Bíblia vai dizer que tomando então a se inclinar e escrevia, Jesus continua. Quando ouviram isto, ouviram o quê? A verdade. Quando ouviram a verdade, e a verdade foi confrontada, Jesus disse assim, e vós? Aquele que não tiver pecado entre vós, atire a primeira pedra nela. Essa verdade foi direta, a tal ponto em que o orgulho venceu esses homens. Ouviram a verdade, mas não quiseram ser libertos pela verdade. A Bíblia vai dizer que essa palavra foi tão forte que esses homens, desde os mais velhos até os mais novos,
começaram a jogar as pedras no chão. Eu costumo dizer, os bondes da fofoca, o bonde da contenda, se abaixaram, jogaram as pedras e essa verdade não serve para mim, essa verdade aí é dura, eu não quero me converter a esse cristianismo não. Fariseu, hipócritas. Jesus está dizendo que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ele não quer que ninguém se perca, ele quer te salvar. Mas o religioso, Jesus quer te salvar, ele é amor. A Bíblia diz então que quando ouviram isto, saíram do menor ao maior, ficou somente Jesus e a mulher que estava no meio. E aí então endireitou-se Jesus se colocou de pé e disse, vendo que ninguém estava no meio daquele, Jesus disse à mulher, mulher, onde estão os teus acusadores? Onde estão os teus acusadores? Aqueles que estavam aqui, que estavam te acusando, onde estão eles? Eu posso entender assim que eles ouviram a verdade, mas não quiseram aceitar a verdade. Porque a Bíblia vai dizer que conhecereis a verdade vos libertará. Jesus, ele não força ninguém a aceitar a verdade, mas ele é a verdade, ele é a vida. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Essa mulher foi pega no ato de adultério. Jesus vai dizer para ela a seguinte palavra. Olha só. Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou. E ela disse, ninguém, Senhor. Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Jesus nos ensina que a se prostrar com o coração aquebrantado, mas ele nos ensina a viver uma vida de santidade. Quando ele diz assim, vai e não peques mais, a verdade é que precisamos viver na vida de santidade. A verdade é que precisamos nos converter a Cristo. Essa verdade que nos confronta para um arrependimento. E você nessa noite? E você nessa oportunidade? Está disposto a conhecer essa verdade? Está disposto a ouvir essa verdade que muda e que transforma? Eu te apresento Jesus, o Nazareno. Eu te convido você a orar comigo nessa oportunidade. Pai querido e amado Senhor, Pai de bondade e misericórdia, Senhor. Essa mulher que foi pega no ato de adultério, Senhor, ela foi apontada, mas a verdade foi ministrada para todos, para aqueles que acusaram, para aquela mulher também. A verdade foi ministrada na vida de todos. Só que os fariseus, eles não quiseram a verdade, porque a palavra foi dura, o coração duro, não quiseram a verdade. Não é por força, não é por violência, Senhor. Mas essa mulher, ela me ensina que precisamos nos converter, precisamos alimentar essa verdade e fugir dos maus caminhos, Senhor. E o Senhor disse, vai, não se peque mais. Pai, eu ministro sobre a vida deste homem a força do Senhor. O milagre extraordinário, a cura na alma, a cura, Senhor. Em nome do meu Deus, essa é a palavra, Senhor, que convence o homem do pecado, é a tua palavra, Senhor. Espírito Santo do Senhor, dá força a essa pessoa que pecou, que já não tem mais força de ir à tua casa, Senhor. Levanta o que está prostrado, levanta o que está caído, Senhor. Aviva, Senhor, este homem, essa mulher, Senhor. Levanta também aqueles que estão, como fariseu, que estão acusando, Senhor. A palavra é a verdade, Senhor. A verdade liberta, a verdade cura, Senhor. Levanta esse homem, essa mulher. Eu ministro a tua palavra aos corações dessas pessoas. E o teu nome é exaltado, o teu nome é glorificado. Assim eu oro, te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus Cristo, receba essa palavra no teu coração e seja abençoado. Em nome de Jesus. Não se esqueça, se inscreva no meu canal, curta, comenta e compartilhe. Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que as doces divinas consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Oh glória.